Boa noite a todos vocês. Vamos iniciar aqui a nossa live sobre TDAH. Hoje é 19 horas, estou esperando o pessoal entrar e vamos ver quem é que está aí com a gente hoje. Quem for chegando já pode dar um oi aí nos comentários para eu ver que vocês estão aqui comigo. Luan já entrou, Davi, Alex, Terezinha, Leandro também. Que maravilha, gente, ter vocês aqui comigo. A Líria tá aí também, olá. Muito bom. Zeli, Jackson. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, atendendo a pedidos. O Elton entrou também, Valdirei, Lucas. Oi, Lucas. Muito legal a gente falar aqui, né, no TikTok, mas não se comunicar assim, olhando no olho. Então, eu tô aqui, ó, olhando para vocês hoje no feriado. Só vocês, hein, gente? Me fazer aqui no feriado à noite. Olha o Paulinho aí também, Janaína. Muito legal ter vocês aqui comigo. Espero que eu atenda às expectativas de todos vocês. Estou muito feliz de compartilhar o conhecimento com vocês. Oi, Jana, boa noite. Líria mandou um monte de coraçãozinho, também estou muito feliz. Ana entrou também. Vamos dar uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando e eu dar boa noite para vocês. Edilson tá aí. Sabrina também. Vocês me ouvem bem, estão vendo bem, tudo certinho, não é? Ismael Correia também entrou, muito bem, muito legal, muito feliz. Ó, o Josias, Nick. Gonzaga tá aí também. Estou muito feliz, eu estou aqui porque vocês pediram, vamos falar sobre TDAH, o Cleiton também entrou. Já temos 63 pessoas, que legal, muito bacana. Vamos falar sobre TDAH, as dúvidas de vocês, como eu posso ajudar com a minha prática de muitos anos aí atendendo no consultório. Vamos lá. Oi, Sabrina, Nick. Estou adorando ter vocês aqui comigo. Josué também entrou. Temos apenas 1 minutinho de live, já tem uma galera boa aqui comigo. Eu estou muito feliz e agradeço por vocês estarem aqui hoje. Muito feliz de verdade. Estou dizendo só que eu vou esperar uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. Muita gente com TDAH que pediu a live, pediu para eu avisar, então eu já fiz um story, já mandei o vídeo também para alertar vocês. A gente sabe que é uma das dificuldades, das grandes dificuldades do TDAH é justamente esquecimento, perder os compromissos, muitos deles importantes. Então, lembrem, sempre que você tiver um compromisso, alguma agenda que você não pode esquecer, você precisa anotar, usar a agenda digital, se possível, e acione os alarmes. Então, já estou começando aqui com uma dica para vocês. Oi, Pamela, já chegou aí também, seja bem-vinda. O André também já chegou. Então, uma das dicas, gente, TDAH não dá para ficar contando com a memória, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou lembrar. Já que você tem o risco de não lembrar, por que não usar a agenda? Por que não usar os dispositivos móveis que podem te trazer uma alegria de chegar ao encontro na hora certa, de não perder os compromissos? Então, usem a agenda digital. O Google você pode usar, o Trello também eu indico muito, né? Ele tem muita função maravilhosa, você pode criar os projetos, você pode compartilhar com a sua equipe, com as pessoas que estarão naquele compromisso também. Então já são algumas dicas aí infalíveis para o TDAH. Hoje um paciente virou para mim e falou assim, eu não sou nada sem a agenda. E é isso, né, gente? Então, Post-it, Trello, To-Do-it, o Notion, são algumas dicas assim poderosas para você com o TDAH.
A Neuza já chegou, o Xandre também está aí. E lembra, quem perder alguma coisa, me faça uma pergunta aqui nos comentários. Quero atender as perguntas de vocês. Eu já recebi antes da live algumas perguntas que eu já coloquei aqui no outro computador. Então, de vez em quando, eu vou olhar para ali para ler para vocês a pergunta, porque pessoas me mandaram antes da live. E as perguntas que vocês mandarem aqui e eu não conseguir responder, fiquem tranquilos, que aí eu vou arrumar um jeito da gente responder vocês de alguma forma. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa live sobre o TDAH. Vamos falar de diagnóstico, sintomas, de dicas para como você lidar melhor com os seus compromissos e, de alguma forma, falar. Muita gente me perguntou em como chegar. Eu acho que essa é uma grande dúvida de todo mundo, não é? Nazaré, como chegar ao meu diagnóstico? Então, primeiro, vamos já começando, porque já temos 4 minutos de live. Já tem um monte de coraçãozinho aí, gente. Muito obrigada. Estou adorando ter vocês aqui comigo num feriado. Então, foi o dia que eu pude, foi o dia que eu tive disponível para a gente começar. Não é para a gente falar aqui, a gente vai ter uma live de meia hora, se eu conseguir a gente faz um pouquinho mais, tá bom? Mas eu espero que nesse tempo a gente possa tirar muitas dúvidas e vocês possam de alguma forma ter um lugar para também desabafar, para colocar as angústias de vocês aqui. Tá? Lembrando, não estou só eu com vocês aqui, então quando você escrever um comentário, mas porque sendo psicóloga eu primo pelo sigilo, pelo cuidado com as informações de vocês, então faça uma pergunta genérica, uma pergunta que te incomoda, alguma coisa que você quer saber, mas sem necessariamente se abrir tanto. Oi, Deb, a Deb tá aí também comigo, querida, seja bem-vinda. Muito feliz de você estar aqui também. Então, deixem uma pergunta geral para não se abrir tanto e se expor, né, demais se isso for te incomodar. Então, a psicóloga já fica aqui preocupada em cuidar um pouquinho dos dados de vocês. Matheus está aí, Lucas também. Estou muito feliz de estarmos juntos. Bom, para começar, vamos definindo aqui. O TDAH é uma condição neurobiológica que afeta as suas capacidades de foco, de atenção, a impulsividade, a inquietude, a irritabilidade. Então, é importante você entender o que é para você saber se você se encaixa nos critérios. Quando a gente fala de desatenção, é quando você perde alguns detalhes numa aula, por exemplo, numa conversa, numa leitura. Você perde alguns detalhes porque não consegue manter foco durante muito tempo. A sua atenção, ela é fluida. O que quer dizer com isso? Que qualquer coisa pode distrair você. Um barulho, uma fala, o barulhinho do seu WhatsApp que entrou alguma mensagem. Por isso, até outra dica, hein, gente? Eu digo sempre, vai estudar, vai trabalhar, vai ler alguma coisa, tira a notificação. Isso é muito importante, porque se você deixa a notificação ligada, só isso já pode te distrair. Então, essa é uma dificuldade muito grande do TDAH e que faz com que ele não apreenda algumas informações. E aí, já tirando dúvida sobre isso, o TDAH não é aquela pessoa que não consegue aprender, ela não consegue se manter focado por muito tempo. Por isso, ela talvez não aprenda uma informação e outra, porque pensa bem, se eu não escuto, se eu não estou com o foco, né, ligado, eu não vou aprender. E não é por incapacidade de aprendizado. Então, não é um transtorno de aprendizagem. É importante entender isso, porque é bem diferente, tanto o diagnóstico como o tratamento e as terapêuticas que você vai também utilizar. Andresa, seja bem-vinda. Você está falando aqui um pouquinho do barulho que é pior para você, principalmente os repetitivos. E aí pode ser que tenha misofonia. Nós temos aqui, eu tenho alguns vídeos sobre misofonia. Talvez a gente possa fazer um dia uma live só sobre misofonia, hein, Andresa? O que você acha? Não é? A Yasmin está aí também com a gente. Então, gente,
dificuldades de foco, de atenção, a impulsividade. O que é impulsividade? É quando você escuta alguma coisa e você já responde no bate-pronto, de forma impulsiva, sem planejamento. Ou seja, você não programa, você não se prepara para a resposta. E isso pode trazer muitos transtornos, inclusive transtornos relacionais. Ou seja, você está com amigos, você está com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua mãe, com o seu pai, enfim. E numa conversa, você não só consegue se manter focado por muito tempo para escutar a informação até o final, e isso traz algumas dificuldades relacionais e acadêmicas também do TDAH, porque é aquela pessoa que vai fazer uma prova e lê o enunciado até um pedacinho e acha que já entendeu o que está sendo pedido. O que pode acontecer com isso? Pode acontecer dele responder errado. No Enem, por exemplo, que a gente está tendo agora, amanhã tem a prova de novo, o que acontece? Tem algumas pegadinhas nas questões. Leia até o final, se possível, sublinhe o que está pedindo, porque algumas questões pedem mais de uma alternativa. E aí você tem que desenvolver, o TDAH tem dificuldade com processos, não é? Aquelas coisas que ele precisa fazer e precisa seguir a ordem dos processos, ele tem dificuldade. Oi, Edna, querida, é bom ver você aqui também. Que bom que você gostou do tema. Muito feliz em ter vocês todos aqui. Guedes está aí também, Eduarda. Muito grata de ter vocês. Espero que vocês estejam gostando aqui da nossa fala. Então, gente, quando você tem o foco e a atenção muito fluido, isso faz com que você pegue algumas palavras só e aí você, na impulsividade, você responde com aquilo que veio primeiro na sua mente. Então, é importante entender que para você equilibrar um pouquinho isso, você tem que administrar essa impulsividade. A gente vai falar já já sobre o tratamento para vocês verem como você pode adquirir formas estratégicas para que você consiga lidar melhor com essa impulsividade, com esse foco, com a atenção, com a irritabilidade também, tá? Então, estou muito feliz de novo de todos vocês aqui. Já vou começar com algumas perguntas, porque aí durante a pergunta eu já vou respondendo e já vou trazendo para vocês também a informação. Então, olha, a Fabiana, que eu acho que está aqui até com a gente, ela perguntou: como eu tenho certeza do meu diagnóstico TDAH? A minha psicóloga, em uma terapia, em uma sessão de terapia, ela me disse que eu tenho, ou que eu posso ter, mas ela não me deu o laudo, ou seja, eu não tenho laudo. Essa é uma pergunta recorrente que vocês me fazem aqui em várias postagens, em vários vídeos. Gente, para você fazer o diagnóstico do TDAH é muito sério, você precisa de um especialista, você precisa buscar profissionais, psicólogo, psiquiatra e ou neurologista que entenda do assunto, ou seja, que já atenda TDAH por um tempo, não é? E por isso ele vai saber colher a sua história, saber como conduzir as sessões de psicoterapia e de diagnóstico para chegar a uma resposta para você. Se isso não acontecer, a pessoa vai ficar achando assim como você. E o achismo não te leva à melhor terapêutica, ao melhor tratamento. Então, o TDAH, ele tem alguns critérios, algumas escalas já validadas, né? Existem. Eu utilizo, além da coleta de informação, das experiências que a pessoa vai me trazendo, eu criei um protocolo com algumas perguntas que eu sigo, geralmente, para orientar também durante esse processo diagnóstico, e eu uso o Manual de Diagnóstico e Estatística também, o DSM, como a gente chama, que também me orienta. Então, ele te dá, por exemplo, uma estatística de que se eu tenho 15 perguntas e você, de alguma forma, se encaixou em pelo menos 9, ele já dá uma possibilidade. Olha que bacana que é você ter as ferramentas, você ter os instrumentos. Isso não quer dizer que ele vai fechar o seu diagnóstico,
mas ele dá ao profissional que está te atendendo uma possibilidade maior de entendimento de como você funciona no dia a dia, para então conduzir para esse, o que a gente chama de fechar o seu diagnóstico. Sem fechar o diagnóstico, você não vai ter a sua psicoterapia direcionada para você, e você não vai ter com o seu psiquiatra, com o seu neurologista, a possibilidade de medicação direcionada para você. Por que medicação direcionada? Porque tem algumas medicações para o TDAH e tem algumas medicações que o seu médico vai te prescrever para possibilidade de comorbidades que, junto com os sintomas do TDAH, te atrapalham ainda mais, como ansiedade, depressão, bipolaridade, toque. São algumas comorbidades que caminham junto com algumas pessoas que têm TDAH. Então, só o diagnóstico direcionado para você vai dizer que tipo de medicação e qual tipo de terapia, geralmente a cognitivo-comportamental é a mais indicada, no caso do TDAH, é essa que eu uso no meu consultório. Então, é importante que você tenha profissionais que te ajudem para te auxiliar e para chegar no diagnóstico certo. Espero que eu tenha respondido aí para você, porque o diagnóstico é um caminho, o primeiro caminho para conduzir da melhor maneira aí o seu atendimento. Tô vendo aqui um monte de recado lindo aqui, maravilhosa, e principalmente os laudos adultos, dificuldades diferentes. Isso mesmo, Pamela, existem alguns profissionais que eles até diagnosticam, mas eles não dão o laudo. Só que sem o laudo, o que pode acontecer? Ou você não vai conseguir uma medicação, né, que o seu psiquiatra, você vai chegar lá e ele vai ter que fazer de novo o diagnóstico. Então, a parceria, esse tratamento multidisciplinar é muito importante. Então, sempre que eu recebo um paciente e que ele já tenha psiquiatra, ou que eu vou encaminhar para um psiquiatra, eu mantenho contato para a gente entender como a medicação tá funcionando, né, tá impactando na vida da pessoa, porque algumas pessoas têm alguns efeitos adversos com aquela medicação, e o terapeuta ele tem que entender disso, gente, para ele te ajudar, para ele orientar e para ele conversar com o seu psiquiatra sobre o que pode estar acontecendo para ter os ajustes. Por que os ajustes? Porque a medicação você começa e conforme você vai reagindo e sinalizando para o seu psicólogo e o seu psiquiatra como você está lidando no dia a dia com o efeito da medicação e da psicoterapia, ele vai fazendo os devidos ajustes. Tá bom? Chegou, Digo, vamos lá, muito bem, muito bom de vocês estarem aqui comigo, estou muito, muito, muito feliz. Tá, gente, entendeu? E o laudo, algumas pessoas não dão, mas eu vou dizer para vocês a importância do laudo, porque eu acho muito importante que vocês entendam isso. Hoje em dia, o TDAH tem direitos adquiridos por lei. Os direitos, algumas pessoas confundem e acham que é uma vantagem. Não é uma vantagem do TDAH ter direitos, gente. Não é mimimi, não é uma brincadeira. Existe uma dor, existe um dilema cotidiano para executar as tarefas e que a gente tem que entender isso. E o laudo ajuda ao TDAH a ter certos direitos no trabalho, na escola. E aí o terapeuta precisa entrar em contato com a escola, por exemplo. Então, se você tem um filho, uma filha que tem o TDAH, solicite o seu psicólogo entrar em contato com a coordenação da escola e solicitar que ele sente na frente, por exemplo, que ele tenha 1 hora a mais de prova. Alguns com dislexia, inclusive, têm direito a um ledor que vai ajudá-lo também à execução dessa prova. Então, é importante entender, de novo, não é um benefício que vai levar a pessoa, e por isso é importante o laudo, porque o especialista vai dizer se a pessoa tem mesmo TDAH ou não, percebe? Então, se você vai fazer um concurso público, hoje, preste atenção na hora da inscrição, porque tem um lugarzinho em que tem escrito assim, PNE, portador de necessidade especial. Se você assinalar ali, você tem direito, na sua prova do concurso público, também uma sala separada, porque os ruídos tiram a sua atenção.
te distraem, 1 hora a mais de prova, que, de novo, não é uma vantagem, é um ajuste. O que é um ajuste? É para que a pessoa com TDAH ela tenha a mesma condição da prova das pessoas que não têm TDAH. Entendem isso direitinho? É muito importante que você pense nisso. E aí tem gente me perguntando já quais são os direitos no trabalho. Por exemplo, se você fez um concurso público, eu tenho muitos pacientes que são fiscais, que fizeram prova, advogados também, que têm TDAH. E, de novo, isso não diminui a competência, a capacidade de trabalho da pessoa. Mas muitas vezes ela precisa de um tempo maior, de uma dedicação maior, e algumas atividades ela consegue produzir mais do que outras. Então, quando ela assinalou no concurso público PNE, isso vai fazer com que ela tenha, que ela chegue no trabalho e exista uma compreensão da chefia para que ele possa, por exemplo, assumir um tipo de trabalho que ele produza mais. Que ele tenha, por exemplo, uma flexibilidade diferente. Oi, Anderson, tudo bem? Vamos ver você por aqui. Que ele tenha uma flexibilidade no horário dele de trabalho. Então, tudo isso são ajustes para que a pessoa com TDAH tenha as mesmas condições. Repito, eu gosto muito de falar sobre isso, porque existe uma confusão quando a gente fala dos direitos adquiridos, porque muita gente acha que é uma facilidade. Então, eu vou dizer que eu tenho TDAH. Não, você não vai dizer que você tem TDAH, porque para você assinalar a condição de portador de necessidade especial, você vai ter que mandar o laudo da sua terapeuta e do seu médico ou médica que estão tratando você. Então, não é só você assinalar, é importante a gente falar sobre isso, não é? Então, você vai assinalar e vai anexar essa documentação. Espero que vocês tenham entendido e que isso, de alguma forma, ajude a todos vocês, pais com crianças com TDAH, adulto TDAH, que estão aqui comigo e que eu atendo também. Então, sempre importante que você tenha um terapeuta que entenda para te acompanhar em tudo isso, que crie agenda com você, que te motive. E quando você traz as falas, não é? Quando você traz alguma dificuldade, que ele entenda o que está acontecendo para te ajudar. Então, por isso é muito importante que o seu terapeuta, que o seu psiquiatra seja um especialista na área. Ok? Espero ter respondido aqui para a Fabiana. Bom, a Janaína me fez uma pergunta assim. Gostaria de saber se é normal uma criança ficar estressada facilmente ou dar uma surtada de leve porque ela tem TDAH. Pensa só, gente. O TDAH, ele tem um funcionamento diferente aqui na área do córtex pré-frontal. É importante a gente saber disso. De novo, não é mimimi. Existe uma disfunção ou um funcionamento diferente na área do córtex pré-frontal que é responsável justamente por funções executivas, que são o quê? Foco, atenção, organização, planejamento. Tudo isso é necessário para que você execute as suas tarefas, percebe? Para que você dê uma resposta na hora necessária, de uma forma coerente, de uma forma correta, linkando os conteúdos que você já aprendeu. Então, às vezes, a gente escuta muita criança e muito adulto que está na faculdade ou que está fazendo uma pós-graduação, fala para mim, Nazaré, eu estudo, eu entendo tudo e na hora da prova eu não consigo. Então, gente, não é fácil. A gente tem que entender que não é fácil. Não é? A gente não pode glamorizar e trazer uma coisa muito bonita, achando que o TDAH agora virou moda e que agora todo mundo tem. Não, não tem. Então é importante a gente estar respondendo aqui para a Janaína. É comum isso acontecer sim, Janaína, especialmente em criança. Por quê? Porque quando ela percebe que no dia a dia ela não está conseguindo lidar com as demandas, com o que a mãe pediu, com o que a escola pediu, com o curso que ela faz, com o inglês, com tudo. Isso é muito, muito pesado, muito difícil para uma criança com TDAH. E aí ela tem uma dificuldade de controle dos impulsos.
Entendeu? Então, como ela tem dificuldade de controle dos impulsos, ela reage de uma maneira na hora com que ela sente. E aí isso pode ser muito acima do que você espera, do que as pessoas estão acostumadas a lidar. Pensa só. Então, algumas pessoas vão segurar, reter aquela emoção, porque talvez não tenham hiperatividade motora, mas tem cerebral, e aí ela vai ficar pensando, ruminando todo aquele pensamento, e na hora que ela não aguenta mais, na hora que ela tá um nível de estresse, como o Janaína falou aqui, ela explode. Porque o controle da emoção, o controle dele, das funções emocionais, ela não consegue ter esse controle. Percebe? Então é importante que a gente entenda isso para a gente aprender a lidar com as pessoas que têm TDAH. Oi, Lucimar, querida, que bom que você está aqui. Mary também está aí. Anderson, feliz de você estar aqui. Olha quanta gente bacana, Rafaela também. Estou muito feliz de ter vocês aqui todos comigo. Então é importante a gente entender que por causa dessa dificuldade dos controles, das emoções, da fala, muito TDAH tem dificuldade nas relações pessoais e de trabalho. Porque ela pensa, ela fala, ela pensa, ela fala. E às vezes ela não mede essa diferença entre falar com um amigo, falar com a mãe, com o pai e falar com o chefe. Então, eu tenho muitos relatos de muitas pessoas que perderam. Ô, Janaína, acabei de responder para você aí. Muito bom que você está aqui. Então, muito importante a gente entender. Por isso, eu sempre falo, sempre oriento meus pacientes com TDAH. Fale para sua parceira, para o seu parceiro. Fale para os seus amigos, quando possível, que você tem TDAH. E quem tem misofonia, que está aqui também, fale para as pessoas e dê informação. E na escola também, porque quando a outra pessoa entende, de novo, não é para passar a mão na sua cabeça, mas é para entender que aquela sua reação não foi contra ela, não foi deliberadamente, porque o TDAH tem dificuldade até de planejar, então ele não faria isso, gente, ele não ficaria planejando, vou responder isso para o meu chefe. Ele tem essa dificuldade, sim. Então, de novo, ou ele tem a ruminação dos pensamentos, ou ele vai de bate-pronto por causa da impulsividade, ok? Obrigada, Pamela, linda, obrigada por estar aqui comigo também. Mais uma coisa aqui, exatamente, não é um carimbo de rótulo, né, Pamela? Porque muita gente fala assim, eu vou atender o TDAH, e quando ele pede diagnóstico, a pessoa fala assim, rótulos não são importantes. Gente, não é rótulo, é um diagnóstico, tá? Então isso é importante, não é para se rotular, é para você saber como lidar, porque só o diagnóstico te leva à possibilidade da terapêutica certa. Outro, para você direcionar as suas escolhas, e já falando em escolhas, eu gosto de dizer que uma das coisas mais importantes para o TDAH é a escolha profissional. Porque quando o TDAH escolhe certo, por isso, na hora que seu filho estiver no segundo ano, busque uma terapeuta que trabalhe com orientação profissional, gente, porque faz toda a diferença. Porque o TDAH, quando escolhe a profissão certa, ele pode ser incrível, ele pode ser o melhor, porque é geralmente criativo. Então ele precisa ter canais para utilizar essa criatividade da melhor maneira possível, tá? Então, se você não rotula, ou seja, se você não diagnostica, você às vezes não vai saber conduzir para a melhor escolha com ele também. E você que é adulto TDAH, não fique preocupado se você já está na segunda, na terceira faculdade. Muitos me encontram nesse momento. Escolha uma profissional que vai te ajudar a pensar, a refletir nas suas escolhas, nas suas características, para então te ajudar a chegar lá. Isso é muito, muito, muito bom. Obrigada, Lu, pelo elogio. Muito obrigada. Tiago, que bom que você está aqui também. Bom, vamos lá, gente. Mais uma pergunta. Eu tenho aqui, a Vivi falou assim para mim, para sair de casa eu preciso organizar tudo numa pasta, e aí eu vou arrumar tudo e quando eu vou ver eu esqueço onde está a pasta, e isso é comum. E aí lembram que eu fiz um vídeo dizendo que você tem que determinar o lugar para tudo? A organização é a maior aliada do TDAH. Por isso usar agenda, por isso usar uma caixinha para o celular, para carteira, para chave. Lugar certo sempre. Por quê? Porque todos nós, TDAHs ou não,
funcionamos e aprendemos com padrões. O nosso cérebro, ele funciona assim. Então, o que que acontece? Se você determina sempre o mesmo lugar... Lucimar, precisa anotar tudo. Essa live espero que fique gravada, que vocês tenham depois também. Assiste parando e vai anotando. Então vai anotando as dicas aí, pessoal. E já coloque aqui nos comentários alguma dúvida que você tem, que se a gente não conseguir responder hoje, eu prometo que eu marco outro dia e vou... Difícil vai ser me tirar daqui em meia hora, né? Porque quando eu começo a falar não dá para parar. Então pensa só, a pasta que você acabou de dizer aqui, Vivi, ela precisa estar no mesmo lugar sempre. Determina o lugar para a mochila, determina o lugar para a bolsa. O sapato chegou, vai para o lugar. A roupa que tirou, que vai lavar, não bota no quarto em cima da cadeira, gente. Já bota no lugar de roupa suja. Sempre, sempre que você determinar critérios, padrões, você vai ver que você vai funcionar melhor. E tudo isso são dicas que a sua terapeuta tem que te dar, gente. A terapeuta que trabalha com TDAH... ele precisa entender, vou criar um problema aqui agora, né? Não, mas a minha intenção é sempre ajudar, é sempre informar. Eu formo psicólogos, eu formo profissionais que trabalham com TDAH para isso também. Então, hoje eu tô aqui para tirar todas essas dúvidas. Aqui polêmica, né, Pamela? Mas é verdade. Então, a experiência, o critério é para isso, é para nos ajudar. Então, é por isso que a gente tem que seguir os critérios diagnósticos direitinho para orientar os nossos pacientes queridos. E aí eu tô aqui no TikTok para ajudá-los também com tudo isso. Aliás, entrar para o TikTok foi uma resistência que eu tive no início. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. E depois que eu entrei, eu não consigo largar vocês mais, né, gente? Então, sempre que dá um tempinho, peço desculpas até a milhares de mensagens que eu recebi lá na rede vizinha, né? Que eu tenho muita gente que foi para lá e entrou no meu WhatsApp da empresa e mandou mensagem. Gente, não dá tempo de responder aquele pessoal todo. Felizmente, fiquei feliz com tudo isso, mas milhões, vocês sabem que o meu vídeo tá com 4 milhões e 600 mil visualizações. O pessoal foi lá, correu lá no WhatsApp, na rede vizinha, para falar comigo. Não dá tempo, gente. Então, por isso que eu marquei a live, para falar para vocês. E aí, quem não tiver aqui vai perder, vai ter que vir na próxima, tá bom? Então, descobri que meu chefe também tem TDAH, por isso que ele não me demitiu. Muito bem. Eu já tenho depressão crônica, então a depressão pode ser alguns dos sintomas das comorbidades do TDAH, ou pode vir isolado. Quando você vai para um profissional que entende do assunto, se a depressão for o primeiro, for o mais importante, ele vai tratar primeiro a depressão. A depressão, quando diminuir, quando você tiver um controle, os outros sintomas, se forem sintomas de TDAH, ele vai surgir de outra maneira, tá? E aí sim, a medicação, o médico vai ajustar para o sintoma de TDAH. Então, quando você tem alguma coisa que vem mais forte, a ansiedade, a bipolaridade, a depressão, primeiro é tratado esse que está mais em evidência e depois entra com o TDAH, tá bom? Eu espero ter respondido para você aí também. Bom, aqui tem uma outra pergunta. Me contaram que eu me perco nas minhas conversas. E eu me perco de verdade, mas eu não percebo. Isso acontece, gente. Às vezes o TDAH, como ele é impulsivo, ele responde logo, ou como ele tem medo, né? Como ele tem dificuldade. Esse foi até o vídeo aí de 4 milhões e 600, quando você tem uma dificuldade de guardar o que a pessoa está falando e buscar uma resposta para então emitir a sua opinião na hora certa, você fala logo, porque você tem medo de esquecer, ou você de fato vai esquecer porque você já viu que aquilo costuma acontecer. Então, para não esquecer, a pessoa vai e fala. E aí, muitas pessoas podem levar isso como falta de educação. As pessoas acham que o TDAH é mal educado porque ele interrompeu, e muitas das vezes é impulsividade ou ansiedade, e aí a pessoa quer compartilhar. E aí, quando ela aprende que ela faz isso e incomoda as pessoas, pode ser que ela tenha o caminho inverso e aí ela para de falar, que também não é legal.
Então, muitas das pessoas, quando viu o comentário de vocês, né, algumas pessoas, foi bem um percentual bem pequenininho, mas falaram, isso é falta de educação, não se deve fazer isso, o nome disso é isso, e você começou a nomear, e eu falei, gente, não é assim. E, de novo, para você atender os critérios diagnósticos do TDAH, você tem que ter pelo menos 2 ou 3 áreas da sua vida, isso é importantíssimo, que são impactadas de forma negativa com seus sintomas. O que isso quer dizer? Você só vai fechar o diagnóstico de TDAH se você tiver prejuízos na sua vida pessoal, social, no relacionamento, na sua vida familiar, ou seja, tem transtornos em casa, a mãe reclama, a namorada reclama, o namorado, que você esqueceu, que você não colocou as coisas no lugar, que o seu quarto está o caos. Na vida acadêmica, então, ou na escola, na faculdade, ou num curso que você está fazendo, e também no seu trabalho. Então, eu falei aí 4 áreas. Se você se identificou pelo menos 2 ou 3, você sim pode estar mais perto de fechar o diagnóstico. De novo, importante falar, a nossa live não tem o objetivo de fechar diagnóstico para ninguém, eu coloco escrito isso até nos meus vídeos, é uma forma de trazer informação, de trazer esclarecimento, de doar um pouquinho do meu tempo para mais pessoas, falar para mais gente, e ela surgiu, essa live surgiu de vocês, não é? Da necessidade que vocês tiveram de me fazer milhares de perguntas. Eu falei, poxa, eu quero estar lá falando com eles, eu quero tirar dúvidas, eu quero ouvir o que eles querem saber de mim, como a minha prática, né, de tantos anos pode de alguma forma ajudar. E aí um belo dia eu estava atendendo no consultório, e aí depois no online, aqui no digital, e aí vários pacientes naquela semana, por acaso, né, eu acho que tem uma sintonia, uma energia que me trouxe aqui para vocês. Vários falaram assim, Nazaré, você diz tanta coisa no dia a dia, aqui nas nossas sessões de terapia, que muitas das vezes eu anoto e isso faz sentido tanto para mim, e eu falo para as outras pessoas, e às vezes uma fala que você me falou lá 2 anos atrás, e isso para mim faz sentido. E aquilo foi mexendo comigo, não é? Eu gosto de pessoas, né? Eu acho que o psicólogo tem que amar as pessoas e querer fazer o bem, sem olhar a quem. E eu sou uma pessoa voluntária em vários projetos, vocês sabem disso. Lá no Voluntários da Saúde eu faço parte, no Hub Mulher também, na Casa de Criança com Câncer aqui em Santa Teresa. Quem quiser ajudar essas instituições já estão aí, que eu sou aqui super voluntária há muitos anos de todos eles. E aí aquilo começou a mexer, eu falei, poxa, se o paciente, vários falaram para mim a mesma frase de formas diferentes, eu preciso falar sobre isso para mais pessoas. Então, esse vídeo que tá aí com 4.600.000 acessos, eu peguei o meu celular, coloquei do lado do computador que eu estava atendendo as pessoas e no intervalinho de 5 minutos entre um paciente e outro eu gravei aquele vídeo para você. E aí tocou, eu acho que o coração, esses coraçõezinhos que vocês estão me mandando aí, olha quanto coração, tocou no coração de vocês e não parou mais. E aí a gente está junto hoje aqui num feriado, na quarta-feira, às 19 horas, que daqui a pouco vai acabar, mas eu não estou conseguindo parar de falar com vocês. Eu tenho aqui muitas perguntas que eu estou hoje com uma pessoa, um moderador muito importante, o meu filho que está ali, e me colocou aqui milhares de perguntas que vocês mandaram. Será que eu vou conseguir responder aqui para vocês? Não sei. Vamos lá. A Fabiana já respondi. A Rafaela, quais as características principais do TDAH? Rafaela, falamos no início do vídeo: desatenção, dificuldade de foco, procrastinação, impulsividade e inquietude. Inquietude é aquela pessoa que fica inquieta enquanto está fazendo alguma coisa e ela não consegue ficar por muito tempo parada naquele lugar. Essa inquietude faz com que você tenha que levantar e isso interrompe o seu estudo, o seu trabalho. Ele precisa dar vazão àquela inquietude que tem no
corpo, e é de verdade, não é de má fé, não é porque ele quer sair do trabalho. Então negocia aquele sistema Pomodoro que eu indico para alguns pacientes meus, que é o quê? Você estuda 25 minutos e para 5, e você vai aumentando. Aí estuda meia hora e para 10. Daqui a pouco, quando você for ver, você está estudando 45 minutos ou uma hora e para 20 minutos. O TDAH, ele tem flutuação de atenção, então ele precisa de intervalos. Ele fica mais cansado do que as outras pessoas, porque ele tem que fazer um esforço muito maior para se manter focado. Lembra que eu fiz um vídeo sobre isso? Quando sair daqui, vocês olhem os outros vídeos, porque está falando sobre tudo isso. Então, o que acontece? Ó, Janaína, estou amando, pois tinham coisas que eu ainda não sabia. Que bom, Jana, muito bem. Maravilhosa, a Deb está falando. Te amo, Deb. Então, gente, muito importante a gente entender que quando você usa o sistema Pomodoro, ele vai te ajudar a performar melhor, a entregar melhor. Porque veja bem, se você põe o seu filho ou sua filha com TDAH, ou se você é adulto, coloca um reloginho ali para estudar durante 2 horas, não vai rolar. Você vai aproveitar um percentual muito pequeno dessas 2 horas. E a sua atenção, o seu pensamento vai ser invadido por outros pensamentos, por outros temas o que você vai fazer amanhã, o que você fez ontem, o que você falou para a pessoa que você se arrependeu. Tudo isso vai invadir sem controle a sua mente. Então, os intervalos são para te ajudar nisso. Então, se você fica 25 minutos e produz pelo menos 20, e aí você repete esse período 3, 4 vezes, é muito mais produtivo do que você ficar 2 horas e não produzir. Então, papai e mamãe que estão por aí, não obriguem suas crianças, especialmente quando são hiperativas, a ficarem 2 horas. Dividam em períodos. Você vai ver que isso vai trazer um resultado muito melhor depois, não é? Na nota dele, no bem-estar dele. Ele entender que você está compreendendo também a dificuldade. Então, tudo isso é muito importante. Então, vamos lá, Janaína, é normal, a criança já veio para cá, já respondi várias aqui. Pode se confundir com déficit de atenção? Sim, déficit de atenção ou TDAH, sem dúvida. O barulho, sim. Bom, tem gente que está comentando o que eu fui falando, né? Você me descreveu, mas meu psiquiatra diz que não tem TDAH e sim toque e bipolaridade. Pode ter, você, como eu disse, os critérios têm que fechar. Então, se você não tem o prejuízo em 2 ou 3 áreas, ou se a relevância e a frequência dos seus sintomas não caracterizam o TDAH, pode ser que você tenha um outro transtorno, pode ser que você tenha a ansiedade, a bipolaridade, a depressão. Então, é importante que faça de novo o diagnóstico diferencial para entender tudo isso. Estou amando. Se os intervalos só fica brigando com o relógio, a atividade em si se anula. Sem os intervalos, sim, você fica brigando com o relógio, querendo que ele passe logo, né, Pamela? E aí a pessoa nem produz e ainda fica focada no quê? Fica focada no relógio, mudou o foco de atenção para o que não deveria. Bom, gente, já estamos com 40 minutos, eu falei que eu não ia conseguir sair antes daqui, então a gente vai interromper. Mas eu queria falar que é importante que a gente entenda, quem está aí com TDAH, que tem uma questão química no cérebro que é responsável por tudo isso. Nós temos neurotransmissores que são também determinantes para um bom desenvolvimento do seu cérebro, das emoções também. A dopamina, né, que é muito importante para o controle de emoções, seu sistema de recompensa do cérebro. E o TDAH tem um sistema de recompensa imediata, por exemplo. Então ele quer fazer e já quer ter o resultado, ou seja, estou estudando agora e já quero pensar na nota boa na prova. Ele tem que entender que tudo na vida é um processo, que tudo na vida a gente precisa se preparar. É assim em casa, é assim na escola, é assim na faculdade, no trabalho. E é assim na nossa carreira também, que eu estou aqui dizendo para vocês que é muito importante que a gente conduza da melhor maneira possível, com excelência, com gratidão, com entrega, que é como eu estou aqui hoje para vocês
Eu espero que vocês tenham gostado. É minha primeira live aqui. Eu fiquei preocupada de não conseguir conduzir, falar tudo que eu queria para vocês. Falei um pouquinho rápido em alguns momentos porque eu não queria perder o tempo. Amei estar aqui com vocês. Eu espero que vocês também. E aí eu queria pedir uma última ação antes da gente fechar. Todos vocês que estão aqui poderiam colocar nos comentários uma palavra que defina o sentimento que você está tendo comigo aqui nessa live agora para eu registrar? Pode fazer isso? Vou dar um minutinho para todo mundo fazer. Vamos lá, Lu, vamos lá. Jorge está aqui também, tem o Léo. Oi, Léo, o Léo está aí comigo desde sempre, né, Léo? Se você não viesse, eu ia brigar com você depois, hein? Aliás, você foi uma das pessoas que fizeram essa live acontecer, porque ficava aí no comentário me pedindo, não é, Léo? Então, olha, estamos aqui juntos. Então, vamos lá. Agradecida, admiração de novo, olha quanta palavra linda. A Cláudia Lima, querida, que bom ter você aqui comigo. Motivação, Deb, essa é a nossa palavra de ordem, não é verdade? A Deb é uma médica incrível, foi minha aluna no MBA de Saúde da FGV, gente, está aqui comigo hoje, estou muito feliz de tê-la aqui, de acompanhar aí o meu trabalho sempre, ela é maravilhosa também, querida. Bom, então vamos encerrar a nossa live. Olha, coraçãozinho para vocês de volta aqui, para o que vocês estão me dando também. E quem sabe a gente consiga admiração de novo, alegria. Oi, Mai, seja bem-vinda aqui também. Beijo para você, que bom ter você aqui. Muito bom, muito feliz. Olha quanta gente querida que tá aqui, gente. Muito feliz. Eu não sei onde desligar aqui a live, vou procurar, porque como eu disse, é a primeira vez. Fiquem comigo por aí, acompanhem meus vídeos. Marque, gente, olha, todos que estão aqui são responsáveis por ter informação especializada e por ajudar as pessoas que precisam também. Então, quando vocês virem um vídeo que faz sentido para você, marque um amigo, porque a informação que tem relevância, que traz evidência clínica, evidência científica, é importante para ajudar as pessoas que especialmente podem não ter a possibilidade de ter um profissional do lado que vai ajudá-lo, que vai conduzir da melhor maneira. Então, curta aí os vídeos, comente e marque os seus amigos. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Até já. Muito obrigada a todos vocês. Agora eu não sei desligar, mas tudo bem. E aí eu vou ficando aqui com vocês. Enquanto isso, a gente vai ficando aqui. Alguém sabe como desligar aqui a live para me dar uma dica? Não tem um botão? Eu acho que sim. Agora sim, gente, ó, terminar agora. Um beijo. A gente aprende futucando, não é mexendo. Arrisquem que a gente aprende assim, é treinando, é testando.